Olá, meu nome é Carlos Dias e condenaram Jesus porque trazia consigo um perigo de golpe ou de insurreição. Eu sou Matheus Jacinto e onde sofre meu irmão, eu estou sofrendo nele. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o golpe civil-militar de março, abril de 1964, que resultou na ditadura militar, que durou 21 anos, e também falar de personalidade da igreja, como a igreja se portou no início, e no meio e no fim desse período histórico. Hoje estamos sozinhos aqui porque nossas queridas meninas estão com Covid. Então Exatamente. rezem pela Helen, rezem pela Gabriela. Mas elas estão bem. Não está muito grave. É, Mandaram um beijo para você. então, fiquem agora com um escrito da CNBB de período logo após o golpe. O povo brasileiro via a marcha acelerada do comunismo para a conquista do poder. As forças armadas acudiram em tempo e evitaram que se consumasse a implantação do regime bolchevista em nossa terra. Ao rendermos graças a Deus, que atendeu às orações de milhões de brasileiros e nos livrou do perigo comunista. Agradecemos aos militares que, com grande risco de suas vidas, se levantaram em nome dos supremos interesses da nação. E gratos somos a quantos concorreram para libertarem do abismo iminente. O que vocês ouviram foi isso mesmo, realmente está escrito isso, que vocês leram, que vocês ouviram, né? E, olha, isso é uma fonte histórica, tá bom? Nós podemos ver como que estava a mentalidade das pessoas nesse momento, como que as pessoas elas enxergavam é, a situação no Brasil. Mas essa situação, assim, não chegou assim à toa. Foi uma construção de narrativas até chegar em março de 31 e pensarem que iria acontecer uma revolução comunista tal qual como aconteceu em Cuba alguns anos antes. Olha, o golpe militar, ele não começou em 64, muito menos em 61, tá? O golpe militar, a gente pode dizer que ele já acontecia desde a década de 50, já era gestado desde a década de 50. Não à toa, tentaram, né, golpear o Getúlio Vargas em 54, mas através do suicídio dele, né, em dia 24 de agosto de 54, a situação política brasileira mudou. Os militares da época não conseguiram o apoio civil Ele para adiou o conseguir golpe em 10 anos. adiou o golpe em 10 anos, o suicídio do Vargas. E o suicídio do Vargas só deixou o varguismo mais forte. Tanto que o presidente que foi golpeado pela ditadura, pelos militares em 64, era o sucessor político do Vargas, que foi o João Goulart. A gente vai chegar lá. Enfim, esse golpe, ele foi gestado. Ele foi gestado. E uma curiosidade para vocês: as eleições para presidente não eram como é hoje, né? Hoje nós votamos em chapa, né? Hoje nós votamos na chapa A, na chapa B, na chapa C, na chapa D, etc. Onde está o presidente e o vice-presidente incluídos. Por mais que Exatamente, você não cheque isso quando vote. Agora checa, exato. né? Agora checa. Agora checa, depois de alguns eventos, Exatamente. é, a gente checa. Mas antigamente, na Constituição de 46, permitia que você votasse no presidente de uma chapa e no vice de outro. Como, por exemplo, aconteceu na eleição de 1960. Então, na eleição de 60, tinham duas chapas assim principais. Uma formada pelo o Marechal Lott, presidente, que era do PSD, e o João Goulart, que era do PTB, Partido do Getúlio Vargas. Na outra chapa era o Jânio Quadros, presidente, e o vice era Newton Campos. Costa, Não, Campos. Newton Campos, Da vice-presidente UDN. da UDN. Pronto, então a chapa do Jânio era uma chapa pura, né? Era
dois udenistas. E a UDN, né, para quem não sabe, foi o principal partido, assim, o que hoje nós chamamos de conservador liberal, sabe? Na Da década de direita. 50, é, A famosa direita. na década de 50, 60. E um grande opositor do Getúlio Vargas na década de 50 foi o jornalista Carlos Lacerda, que depois se tornou governador do Rio de Janeiro, Que era um ou era da político da Guanabara, UDN. que era um político da UDN. Sim, sim. E, E a questão é que o Jânio Quadros, na eleição para presidente, era um político muito mais carismático, com muito mais voz, mais popular, do que era o Marechal Lott, que era o exatamente, candidato do governo. Porém, para vice, ninguém sabia quem era o Milton Campos. E o João Goulart era amado, era o cara, tinha a herança do Vargas atrás dele. Além de ser e um sim, político de e fato, sem, tinha con- voz. e sem lá, e sem contar que o João Goulart, ele já tinha sido ministro do Trabalho do Vargas na década de 50 e tinha sido vice do Juscelino Kubitschek, né? O João Goulart, ele era o atual vice-presidente, Exatamente, porque ele foi reeleito para vice. foi reeleito para vice. Enfim, tem eleição, quem ganha é o Jânio Quadros, com um discurso que ele iria acabar com a corrupção, ia trazer moralidade de volta para o Brasil. O símbolo dele era uma vassoura, porque ele ia varrer a corrupção nacional. Esse era o discurso dele. Enquanto do outro lado era o João Goulart, que era um homem rico, do Rio Grande do Sul, nascido também em São Borja, assim como Getúlio Vargas, Latifundiário. mas um latifundiário. Mas a biografia política do João Goulart mostra que ele sempre foi preocupado por essas questões sociais. Então, ele ascende ao poder, ali como vice, mas desde o governo Vargas, quando foi ministro, ele sempre se preocupou com a questão da pobreza e tal. É peculiar, porque enquanto latifundiário, ele doou mais que metade das terras dele para a reforma agrária. Assim como o próprio Exato. Leonel Brizola também fez. E a gente vai chegar Ou seja, no Leonel ele era um homem comprometido com as causas sociais, Exato, assim. E isso chamava a atenção de setores que não queriam que isso acontecesse. exatamente. E falando em Leonel Brizola, ele era cunhado do João Goulart e era governador do Rio Grande do Sul, eleito em 1958, né, o, o Leonel Brizola, eleito em 58, na eleição para governador de 58. Então, quando o Brizola é eleito, o presidente era o Juscelino. Aí, 2 anos depois, tem eleição, é eleito o Jânio Quadros e o cunhado dele, né, reeleito para vice. Mas, assim, as pessoas, em geral, já construíam que a galera do PTB, a galera trabalhista, era comunista por conta do contexto da Guerra Fria. E Se de se você não estava importar com o povo. exato, você dentro desse contexto de Guerra Fria, se você não abraçava completamente o liberalismo americano, a, os Estados Unidos ele iria acabar influenciando mentalmente através de mídia ou outros veículos pessoas da sua nação para acreditar que quem te governa é um comunista, ainda mais após a Revolução Cubana, né? Enfim, o Jânio Quadros ele é eleito, só que ele não consegue governar, então ele imagina que se ele renunciar, ele vai conseguir ter o povo do lado dele e o Congresso não vai aceitar renúncia. Já que o vice E era comunista. é porque o vice era comunista. Só que, né, comunista. No Só Brasil sempre se que, encontra um jeito. só que tipo assim, ele renuncia e o João Goulart ele não está no Brasil, ele tem missão oficial na China, né, na China. Então, o Jânio, ele renuncia, só que o povo não se importa, a Câmara, tá bom, beleza. Ok. É, tudo certo, tenha um bom dia. É mais ou menos isso. Então, as pessoas já começam a falar, meu Deus, esse comunista não pode tomar posse. Então, o João Goulart, ele vem para o Brasil, no contexto
de uma coisa chamada Campanha da Legalidade, que foi em 1961, que o cunhado dele, que eu falei, o Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, ele organizou uma campanha da legalidade para permitir a posse do João Goulart como presidente, por conta que legalmente o João Goulart, deveria ser empossado presidente do Brasil. A E, campanha da enfim, legalidade, ele unia rádios, movimentos sociais, para pressionar o governo a empossar o presidente, porque eles não queriam empossar tanto os representantes militares quanto os parlamentares da época, os deputados e senadores, não queriam dar essa posse ao João Goulart. Então exatamente. ele faz essa movimentação civil para que a sociedade pressione e coloque ele no poder, porque era o direito dele, ele não está fazendo nada de errado. Ele era o presidente, ele era o vice que assumiria no lugar do presidente. Com isso, o João Goulart, ele é empossado e ele passou aí 3 anos no governo em muitas crises, turbulências, sendo acusado de comunista, e sem contar que, a partir de 63, ele começa a ir atrás das reformas de base. E essas reformas de base, para a elite brasileira, foi traduzida como comunismo. Então, pronto, está armado a Revolução Comunista, que vai começar aí com João Goulart. Quando a gente for ver, não vai existir mais propriedade, vão, sei lá o que, que eles Eles falam vão que o tomar comunismo nossas casas, vão tomar nossas é, terras, é exatamente. e Foi vão esse taxar discurso. pobre que não sabe ler. Então, É, pelo amor de Deus, então, foi tirem assim este que homem. foi assim que o golpe ele foi construído. Então, foi uma narrativa que foi comprada pela população em certo grau, que o presidente ele era comunista, sabe? Ele era comunista. E olha, gente, eu vou trazer uma indagação aqui, uma indagaçãozinha. Eu nem vou responder. Vocês pensem, reflitam. Acusam o João Goulart de comunista, da mesma forma que acusam o Getúlio Vargas de fascista, mas o João Goulart ele é o sucessor do Vargas. Então, acho que os dois eles possuem o mesmo pensamento, né? São base castilhista. Então, por que que um é acusado de comunista e outro de fascista? Reflitam nesse ponto. Mas dando prosseguimento, então o golpe ele acontece ali em março de 64, e eu quero que o Matheus fale conosco aqui como que era essa igreja pré-golpe. O que que a igreja fazia nesse Brasil que era tão desigual, é, dessa época. Inicialmente, eu já peço, já vou pedir um pouco de licença a um ouvinte que é mais neutro, um ouvinte que não gosta muito desses assuntos políticos, assim, porque é difícil não se manifestar enquanto a gente fala de temas que são tão caros, tão sensíveis, assim. Como o Carlos colocou, a questão do Vargas e do Goulart que toca muito ele. Então, eu vou falar também que assuntos que me tocam bastante. De situações desconfortáveis que eu passei nos últimos 3 ou 4 anos. Mas vamos ao ponto da história, vamos ao ponto do título do texto, do nosso episódio. A Igreja no Brasil, tal qual o Estado brasileiro, ele sempre esteve um pouco à parte da realidade do país. Muito porque até a proclamação da República, a igreja era controlada pelo Estado. Os bispos, por exemplo, hoje em dia você fica esperando o Papa apontar um bispo para a sua diocese quando o atual renuncia. Antigamente isso era feito como se fosse o presidente fazendo. No caso era o imperador, ele tinha que passar pelo Congresso, tinha que aprovar. E você pode imaginar que ele não escolhia exatamente por questão de virtude, teologia. E isso tudo atrapalhava muito a organização da igreja, tal qual, por exemplo, era na Europa. Lá as coisas não eram perfeitas, mas a igreja era muito mais presente e tinha muito mais voz do que tinha até aqui então. Por essa questão, só depois da proclamação da República, que é quando o Estado e a Igreja vão se separar no Brasil, você vai ter a Igreja, no caso dos bispos, quando eu digo Igreja, estou me referindo aos bispos do Brasil, a uma maior autonomia, uma maior liberdade para se tomar atitudes independentes. Essa virada de chave para a Igreja atuar socialmente no Brasil vai acontecer ali por 1916, 17, durante a gestão, no caso,
Qual é o nome para se dar para pro mandato de um bispo, assim, mandato? Beleza. Eu ia falar pontificado, mas não, Não, sei não, lá. não, não, não. Enfim, durante o reinado, vou colocar o reinado, porque o bispo reina. O reinado de Dom Sebastião Leme, na Arquidiocese do Rio, foi o segundo cardeal da América Latina e o segundo do Rio de Janeiro, o segundo do Brasil. O primeiro cardeal foi o Arco Foi Verde, Arco Verde, sim, foi nasci daqui antecedente. em Pernambuco. Exatamente, já fui no túmulo dele, lá na Antiga Sé. É ele que vai escrever uma carta pedindo para que os católicos se mobilizem. Primeiro se mobilizem para se recristianizar. Olha só, em 1916 ele estava falando de recristianizar o Brasil. Você imagina a situação de hoje. Para que os católicos se penetrassem no tecido social, formassem uma intelectualidade, formassem movimentos para se promover a dignidade humana, que já E estava um, em tendência na Europa há muito tempo, por causa da sim, sim. Renovaram, do Leão XIII, e vai chegar um pouco tarde no Brasil, tal qual qualquer coisa chega. Tarde. Foi criado, inclusive nessa época, a revista, no caso, tempo depois, a revista Ordem, em 1921. Um ano depois foi criado o Centro Dom Vital, Exatamente. 1922, E está que diretamente vamos, ligado a esse que, pedido que é do Dom do Sebastião. Cardeal Leme. Sim. Do Cardeal Leme. Inclusive vai ter episódio sobre o Centro Dom Vital, esperem. Principalmente sobre Alceu Amoroso Lima, que é um grande nome que a gente vai falar. Durante a década de 30, que aí depois da Revolução de 30 vai começar a ter uma liberdade política um pouco maior no Brasil, por mais contraditório que, para quem conhece o contexto, isso possa parecer, vai se formar a primeira instituição civil, católica civil, assim, que é a Liga Operária, não, a Liga Operária não, a Liga Operária é depois, perdão. É a Liga Eleitoral Católica, que vai começar a promover políticos católicos. E à frente dessa liga vai estar o Plínio Corrêa de Oliveira, do qual não vou entrar em detalhes neste episódio. Se der permitir, vai ter um episódio só sobre ele, com opiniões vastas. Enfim, é no mas é junto na década de 30 que realmente vai florescer, já uns 15 anos depois do pedido do Cardeal Leme, que você vai ter a chegada de outros movimentos que já existiam na Europa, na Igreja dos Estados Unidos também, vão chegar na América Latina e no Brasil. Por exemplo, vai ter a Ação Católica, que era um movimento organizado em paróquias para se discutir, para promover, por exemplo, parecido com os vicentinos que você tem hoje, só que de uma forma mais era realmente discutiam problemas, tentavam se propor soluções, não só além da caridade. Você tinha a Juventude Operária Católica, que foi fundada pelo Joseph Cardijan, lá na Bélgica, também seria ótimo ter um episódio sobre ele. A Liga, a Liga Estudantil Católica. Você consegue imaginar um movimento estudantil católico hoje em dia na faculdade? É uma coisa muito surreal. Mas naquela época tinha, e até os anos 60 era muito comum a briga na Uni entre estudantes católicos e militantes de esquerda, por exemplo, que o PCB também era muito forte naquela época. Então, você tinha a juventude estudantil católica, no caso para escolas, a juventude universitária católica, a juventude agrária católica, muitos movimentos organizados principalmente da juventude. Também derivado disso veio a ação popular que entrou na guerra armada depois, mas isso aí é outro ponto. Quem vai estar muito envolvido com isso é Dom Helder Câmara, que daqui uns minutos a gente vai falar mais dele, mas é o Dom Helder que está no centro de praticamente toda a pastoral no Brasil. Antes dele, é muito difícil se discutir esse tipo de coisa. Por onde ele passou, ele deixou essa marca. Ele nasceu em Fortaleza, ele se formou no Ceará enquanto padre, e já lá na década de 20, ele ajuda a se criar em sindicatos para trabalhadores, o que não existia. Ele organiza o primeiro sindicato feminino no Brasil, que é o Sindicato Operário Católico Feminino. E quando ele vem para o Rio, ele ajuda na formação de todas essas instituições. A Juventude Operária, a Juventude Estudantil, a Juventude Universitária, todas que eu citei, no centro de todo esse trabalho. E também é Tom Helder que vai promover
um primeiro projeto de habitação popular no Brasil, que foi a Cruzada São Sebastião, que ainda está lá no Leblon. Ele levanta um conjunto habitacional no Leblon na década de 50, algo que era impensável, que com certeza não viria das mãos do governo, e está lá até hoje, é tratado como favela, mesmo estando num lugar extremamente nobre. Ele cria o Banco da Providência, que também é uma instituição que é da Arquidiocese do Rio até hoje. Ah, esqueci de citar, ele era bispo auxiliar do Rio nessa época, durante a década de 50. Que é uma, o Banco da Providência é uma instituição que foi criada por a distribuição de renda. Ele tinha o nome de banco, mas ele não era um banco, porque ele não cobrava juros de quem ia até ele, de quem pedia empréstimo dele. Era uma instituição para a distribuição de renda, para caridade, e que dependia de doações externas. Ou seja, não lucrava como um banco lucra. E até hoje, desde aquela época, faz quase 70 anos, é uma instituição que promove formação técnica, promove a inserção de muita gente no mercado de trabalho, de gerações de pessoas. E é um trabalho incrível. E é até difícil falar a importância que isso tem, e até um pouco de dor por o quanto a igreja tinha um papel real nas discussões sociais, na ação social, algo que hoje a gente vê liderado por pessoas que não deveriam estar lá, pessoas que são contra a fé, pessoas que atentam contra a vida. E não estou falando de políticos de direita aqui. Nós perdemos esse espaço. Nós perdemos um, um local que deveria ser nosso e que já foi nosso um dia. Mas, enfim, retomando o ponto, é por Dom Helder e pelo cardeal Dom Carlos Carmelo, de São Paulo, que vai se fundar a CNBB no Brasil, com a bênção do secretário de Estado do Vaticano, que era Giovanni Battista Montini, que depois veio se tornar o Papa Paulo VI, com a condescendência do Núncio Apostólico também. Antigamente, até conferências episcopais são algo muito recente na história do Brasil, na história da Igreja no geral. A CNBB foi uma das primeiras. E quem era responsável até o Conselho Vaticano II por ser a voz da Igreja nos países não eram os bispos desses países, mas eram o Núncio Apostólico, como diplomata da Santa Sé. Mas é a CNBB que vai tomar essa atitude de ser a voz da Igreja no Brasil, e a sua direção por ser de dois bispos que eram até então progressistas, que era o Dom Helder Câmara, que não era o arcebispo do Rio, e Dom Carlos Carmelo, de São Paulo. A CNBB vai estar muito marcada nesse começo por promover a, a justiça social, mesmo que muitas vezes ela não tomasse essa responsabilidade para si. Mas a gente vive num país tão injusto que a igreja era a única instituição que podia promover a dignidade e a luta das pessoas. Então, uma das grandes marcas da CNBB nesse começo é a luta do movimento de educação de base, para tentar se levar escolas para campos rurais e para áreas periféricas, algo que não existia. E se trabalhava principalmente com método radiofônico, que era fácil se ter um rádio antigamente. Mesmo que fosse o mais fraco possível, era fácil ter um rádio. Então, se enviava representantes como professores, inclusive nesse movimento é que começa Paulo Freire a instituir o seu método, e a igreja tenta promover a alfabetização nas áreas rurais, nas áreas mais pobres das cidades, e é muito eficiente. Mas, enfim, chegando no momento do golpe, no momento de 64, a direção da CNBB, de 52 até 64 praticamente, era de Dom Carlos Carmelo e de Dom Helder Câmara. Apesar de que vocês ouviram esse primeiro momento, a nossa leitura do dia, é da carta oficial, que saiu, foi 3 de junho de 64,
Foi em junho, foi em junho. Exatamente, foi em 3 de junho de 64. Dom Helder já era Sim, arcebispo exatamente. daqui de Recife, da Arquidiocese de Olinda e Recife, que Dom Helder se tornou arcebispo daqui em 12 de abril de 1964. Sim, por uma manobra, por influência. É complicado a gente acusar quem está morto. E de nenhuma forma isso diminuir a dignidade desses representantes que foram homens de Deus e pastores legítimos do seu povo. Mas por influência do Dom Jaime de Barros Câmara, que era o cardeal do Rio de Janeiro e não era parente dele, ele foi designado para a Arquidiocese de Recife para sossegar um pouco. Em 64, vocês me perdoem, eu sou uma pessoa de um pouco ruim do discurso. A presidência da CNBB já tinha mudado. Não era mais Dom Carlos Carmelo, no caso ele era presidente, e Dom Helder Câmara era o secretário-geral. O secretário-geral trabalha mais que o presidente da CNBB. É como se fosse um primeiro-ministro e um presidente. É ele que tem o poder mais prático. O presidente da CNBB ele fica com mais a parte diplomática, a parte mais de falar, de abrir a boca. Tinha sido trocado quem tinha ganho a eleição, porque a presidência da CNBB também é eleita, é feita por eleição dos próprios bispos, era Dom Agnello Rossi, que agora era o arcebispo de São Paulo. Dom Carlos Carmelo tinha sido remanejado para Aparecida, ele foi o primeiro bispo de Aparecida. Inclusive, ele vai trabalhar em Aparecida até os anos 80, até os seus 92 anos, ele nunca se aposentou. E o seu secretário-geral era Dom Vicente Scherrer, que na época era um grande anticomunista. Tinha um seu posicionamento marcado contra isso, era um conservador no seu sentido literal. Então, a posição da CNBB vai ser mais de conciliamento, porque essa primeira fase do regime vai ser marcada por essa imparcialidade, por esse afastamento desses termos. Vamos falar mais de fé, vamos fazer as críticas do que, ok, tem que ser criticado, mas não vamos nos ater a isso, porque já dedicamos muito tempo a essa questão, no caso em relação ao período pré-golpe. Mas um historiador, que é o Kenneth Serbin, que é um brasilianista que trabalhou com a ditadura no Brasil, ele encontrou no Instituto Nacional de Pastoral, que é na sede da CNBB lá em Brasília, um rascunho de bispos progressistas, como Dom Helder Câmara, como Dom Carlos Carmelo, porque esses bispos não assinaram aquela carta. A carta não foi assinada por todos os bispos, foi só por 26. Alguns não quiseram assinar aquela carta de 3 de junho. E eu vou ler aqui, eu tomar a liberdade de ler essa declaração, que é do mesmo período, mas obviamente não foi publicada. Sente-se a Igreja ameaçada em sua legítima liberdade de missão pelas violências contra ela praticadas em quase toda a extensão do território nacional. Com efeito, representantes do poder temporal arvoram-se o direito de julgar autoritariamente a doutrinação da Igreja, reservando-se a competência de decidir o que ela ensina. É o cristianismo ou o marxismo? Proíbem a divulgação de documentos episcopais. Acusam os próprios bispos de subversivos ou comunistas. Não poupam o Vaticano. Invadem propriedades da Igreja. Envolvem a Igreja em suspeita generalizada e desprestigiam perante o povo cristão e seus ministros. Porque isso é uma realidade. Quando se inicia a ditadura do Brasil, a CNBB, enquanto instituição, é necessário você separar até os dias de hoje o que é a CNBB enquanto órgão e a Igreja no Brasil, que funciona independente dela, de certa forma. Os bispos, principalmente vou catar os nomes deles aqui, que aqui é a realidade, não vou mentir para vocês, mas eram os bispos principalmente da região amazônica. Eles tomaram muito mais a liberdade de serem críticos ao governo e de se dedicarem mais às ações sociais, porque a ditadura ela inicia com o projeto amazônico, ela tenta povoar aquela região forçadamente, dar utilidade econômica àquele Integrar, espaço, integrar. integrar para não entregar. Isso Era esse aí, lema. esse era o lema da época. Só que acontece de uma forma muito selvagem.
Se toma terras para colonização, terras que obviamente nunca foram regularizadas por aquelas pessoas que viviam lá, sabe Deus lá quando, tempo, simplesmente não tinha como. E a ditadura, não que precisasse, né? Porque era o governo que chancelava isso, o governo não dava quaisquer, não tinha quem prestar, né? A palavra, não tinha quem prestar contas. Então, se toma muitas terras e são entregues normalmente a pessoas específicas. Ou seja, se criam muitos latifúndios dentro da Amazônia, onde não haviam escolas, não havia hospitais, não havia estruturas mínimas. E, ao mesmo tempo, você tem muitos trabalhadores que não sabem o que fazer, não têm direito a nada. É um projeto de desenvolvimento que sai muito bagunçado, para usar a melhor palavra possível. Então, bispos, como o bispo de Marabá, que era Dom Estevão Cardoso Avelar, o bispo de Macapá, no Amapá, Dom José Martiniano, e Dom Pedro Casaldáliga, da Prelazia de São Félix, do Araguaia, que já era no Mato Grosso. Esses lugares, principalmente esses que eu citei como Marabá e São Félix da Araguaia, são regiões dentro da Amazônia dos quais não existia praticamente nada antes, antes dessa época. Então, não era terra de ninguém. Eram lugares extremamente violentos e o são até hoje. Eles passam a tomar atitudes independentes, eles levantam mais a voz contra o governo e costumam eles, não é à toa que hoje você tem um grande bolsão de evangélicos na região norte. Isso foi proposital, a ditadura incentivou a ida de missionários protestantes para esses lugares, para minar um pouco essa rebeldia, essa instabilidade local. Tanto são Dom Pedro Casaldáliga, ele é preso algumas vezes, algumas não, muitas vezes. Tem um secretário do Bispo de São Luís do Maranhão, que ele é preso também pela ditadura logo em 65. E isso leva o arcebispo de São Luís a publicar uma carta para todas as igrejas do estado, assim, do estado do Maranhão, para denunciar a tortura que já começava naquele tempo. É nessa região do Mato Grosso, é nessa região da região norte da Amazônia, que o Maranhão também está incluído na Amazônia, que você tinha movimentos que estão presentes lá até hoje, como a Comissão Pastoral da Terra, tratava de camponeses, queria tratar do direito dos camponeses a terem terra, uma terra justa, para que eles pudessem trabalhar. Você tinha o Conselho Indigenista Missionário, que trabalhava com a evangelização dos indígenas, mas não era simplesmente só evangelizar, mas também dar dignidade a eles, facilitar que eles tivessem acesso à terra e mais tudo que o ser humano precisa ter. Você tinha também as comunidades eclesiais básicas, que já vem lá da década de 50, que era uma solução que a CNBB tinha pensado para a falta de padres que tinha no Brasil, porque esse é um problema que existe desde sempre. A gente tem muita terra, muita gente, pouco padre para atender toda essa gente. Então, as SEBs eram, por exemplo, como é que eu posso explicar bem? Que hoje em dia já está tão a parte da nossa realidade que é até difícil voltar nesses assuntos. Mas vamos tentar imaginar que pensa como se fosse um condomínio, onde as pessoas moram, mas ao mesmo tempo elas vivem enquanto uma comunidade. Tentando pensar daquela passagem de Atos, os cristãos que dividiam tudo, eles tinham tudo em comum, eram reconhecidos pelo amor, então eram comunidades de base, no sentido que elas iriam morar ali, muitas vezes era a ideia de que elas tirassem o seu próprio sustento daquela localidade também, seja por comércio, seja por terra, mas elas também se reuniriam, estudariam a palavra, viveriam a fé autonomamente, e vira e mexe um padre iria lá. Porque essas pessoas as pessoas antigamente ficavam sem catequese, principalmente se moravam em lugares muito distantes, e um padre lá uma vez por mês, uma vez por ano. Se você encontrar uma senhora idosa, não é nada difícil achar uma senhora idosa que cresceu no interior, que deve ter visto um padre 5 vezes na vida enquanto era criança.
Então, era uma maneira que a igreja pensava, e não tinha só em lugares rurais, mas também em cidades grandes como São Paulo e o Rio, em lugares mais afastados, você tinha uma sede. Eram tentativas de das pessoas viverem a fé sem precisarem dos padres necessariamente. Óbvio que precisando, mas que fosse de uma forma mais autônoma. E as SEBs acabavam por ser uma um local de luta social, porque elas sempre estavam num lugar muito difícil e as pessoas juntas, se organizando e estudando o evangelho, veem as contradições que existem naquele lugar e elas acabam por se tornar um centro de luta social. Era basicamente isso que acontecia. E a igreja o governo militar, a ditadura cerceava todos esses movimentos, que não era bom e não era ideal que ainda mais que eles viessem da igreja. Sim. E a igreja, ela foi, nesse momento da ditadura, um órgão, posso dizer isso. A CNBB foi um órgão, melhor dizendo, de muita mobilização, sabe? Contra a ditadura. Isso é algo que Gabi, que aqui não está presente, mas sempre fala, é que o ódio que certos setores da política de hoje possuem da CNBB, porque certos setores possuem uma saudade imensa da ditadura militar, e a CNBB combateu a ditadura. Um desses nomes da CNBB é o já citado Dom Helder Câmara, que, como já disse, em 64, ele veio aqui para a Arquidiocese. Eu falo aqui, mas eu não sou da Arquidiocese de Olinda e Recife, né? Eu sou da Diocese de Nazaré, que é aqui em Pernambuco, que foi desmembrada da então Diocese de Olinda, no início do século XX. Enfim, o Dom Helder, ele veio para cá na década de 60 e até hoje ele é, ele é lembrado aqui em Pernambuco. Então, o Dom Helder aqui em Pernambuco, ele ainda é lembrado sempre, todos os lugares onde tem uma igreja católica aqui em Pernambuco. Alguém, se você conversar com uma pessoa mais velha, alguém vai falar de Dom Helder para você. Por quê? Aqui em Pernambuco, teve um grande problema, desde muito tempo, que é a concentração de renda, de terra aqui em Pernambuco. Teve um ex-governador, que foi o governador daqui, quando houve o golpe, que foi o Miguel Arraes, que ele, quando foi após a ditadura, ele fez vários programas sociais para pessoas do campo e tal. E a CNBB, a Igreja Católica, ela sempre esteve do lado, pelo menos assim, na segunda metade do século XX para cá, esteve muito do lado é, dessas pessoas, dessas comunidades. Então, aqui em Pernambuco, que sempre teve esse problema de propriedade gigante, enquanto uma pessoa tendo uma propriedade gigante, enquanto 1 milhão não tem um lugar para dormir, assim, que é dele mesmo, não tem uma terrinha para plantar uma mandioca ou macaxeira, né? O que é macaxeira? Não tem essa terra. Então, aqui, a igreja, essa questão dessas pautas sociais sempre fizeram as pessoas daqui de Pernambuco irem. E o dom, procurarem a igreja, verem na igreja um ponto de referência. E o reino, né, de Dom Helder aqui em Pernambuco, ele, ele é muito memorado por conta disso, porque ele é um símbolo. Ele é um símbolo para a igreja aqui de Pernambuco. Mateus disse do que ele fez. Ele fez enquanto bispo auxiliar no Rio de Janeiro, né, durante a década de 50. E aqui em Pernambuco foi muito por essa questão dos direitos humanos, das vezes que ele colocou a cara dele à tapa, né? E tem umas histórias muito interessantes. Eu vou contar somente uma sobre Dom Helder, que a gente sabe que a igreja, a ditadura militar, ela foi muito vigilante, sabe? Ela foi muito vigilante. Então, também a gente sabe da questão das torturas e tal.
Mas eu quero falar de uma parte específica da vigilância e é relacionada a Dom Helder, que teve uma vez que foram enviados alguns militares para tomarem conta de Dom Helder. Por quê? Dom Helder, ele abria muito a boca já nessa época para falar contra a ditadura militar, sabe? Aí chegaram, assim, três guarda-costas, não, já, três não, chegaram os guarda-costas agora, não sei quanto número, para falar assim, Dom, né? Nós fomos enviados para para te vigiar, tomar conta de você. Mas por que que a ditadura mandou pessoas para vigiar Dom Helder? É porque eles tinham medo de acontecer alguma coisa com o Dom Helder e a culpa cair para a ditadura. Falando assim, olha ali. E eles sabiam que Dom Helder era uma pessoa muito querida. Então, se Dom Helder aparecesse morto, ia ser uma comoção popular. Seria capaz de acontecer um ato gigante que iria começar aqui em Pernambuco, mas ia se estender para o Brasil inteiro. Não só era uma pessoa muito querida em Pernambuco e no Rio, que era o centro de cultura, e pelo Brasil todo. Exato, Ou seja, o nome de uma das principais avenidas do Rio é Dom Helder Câmara e é a Avenida Suburbana. Não, as coisas não são à toa. Mas Dom Helder, ele dedicou muito do seu tempo, já que as suas atividades aqui já eram tão limitadas, ele tinha a liberdade de viajar para o exterior. E viajando para o exterior, ele era a única voz brasileira, além dos refugiados políticos, é claro, que denunciava as condições de vida péssimas que tinham aqui, além da tortura e da repressão estatal. Ele era uma pessoa influente lá fora. Ele quase foi Nobel da quase Paz. foi prêmio, quase foi É, Nobel da Paz. quase foi Nobel da Paz. Então, Exato, se acontecesse algo com ele, não só seria ruim dentro, mas fora do Brasil também. exato. Então, quando aconteceu isso, aí Dom Helder disse, olha, meus amigos, eu não preciso de vocês, porque eu já tenho aqui três pessoas comigo. Aí, como assim três pessoas? Ele falou, aqui comigo está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São uma história muito boa do Dom Helder, que Esses mostra... seguranças se converteram e são padres hoje em dia. É, então, essa esse é um dos fatos da vida de Dom Helder. Então, a gente vê como ele era visto, né, pela ditadura, e, enfim. Não, não só Mas, do Helder, não é. não só Dom Helder. Não, A gente sim, tá falando, sim. a gente não tá falando só, agora a gente tá falando só de bispos, mas tem leigos também. É, Exatamente. muito, Você tem e Tarcísio Padilha, Cândido Mendes, eram homens muito Sobral Pinto, católicos, Sobral Pinto, e nenhum desses três nomes que eu citei chegava perto de ser comunista. exato, Cândido Mendes, que inclusive exatamente, morreu mês passado, sim. assim, 90 e tantos. E o Sobral Pinto, ele foi uma das pessoas do Centro Dom Vital, que escreveu na Ordem. Foi amigo do Jackson de Figueiredo, que Sim, foi sim. um tradicionalista. Pensa no cara mais tradicionalista que tu conhece. Você que está ouvindo, pensa no tradicionalista. O Jackson de Figueiredo era 10 vezes mais tradicionalista que ele. E o Heráclito Sobral Pinto fez parte da formação assim, do Centro Dom Vital da época do Jackson. Mas mesmo assim, ou seja, por conta disso ele era muito anticomunista, mas mesmo assim ele foi contra a ditadura. Sim, E ele foi a ele favor. defendeu na, O Luiz Carlos na era Prestes, Vargas, no auge da perseguição política brasileira, ele defendia o Luiz Carlos Prestes, que é o maior comunista da história do Brasil, porque até ele se revoltou com o Estado que ele era tratado. E a vida do isso, Sobral Pinto é marcada por isso, é é, marcada pela luta contra a injustiça. Ele se revoltava tem perante a um injustiça. tem uma história de Sobral Pinto. Isso foi na época da ditadura militar, que ele falou, foi através de um dos atos institucionais, então foi permitido a repressão total lá, né? Então, É estavam o famoso tratando, 5, o 5 de dezembro de 68. exatamente. O Sobral Pinto, ele foi para soltar, porque assim que teve o golpe, ele foi a favor do golpe. Sim. Mas logo depois, acho que não deu uma semana, ele já tinha vivido uma ditadura, ele já tinha
vivia do Estado Novo. Então, ele sabia como a ditadura funcionava, então ele sabia que aquele golpe de 31, o que aconteceu, aquele ali tinha sido um golpe que estava se desenhando uma ditadura. Tem rabo Então, de jacaré, bico de jacaré, é, só pode ser o que jacaré. só pode ser jacaré. Então, o Sobral Pinto, ele já se mobilizou contra e também para salvar pessoas. Então, ele era advogado, então ele fazia serviços gratuitos, tirava as pessoas da cadeia. E teve uma vez que ele colocou lei de proteção aos animais, porque ele falou assim, olha, vocês não Foi estão contra o tratando... Prestes. Foi com o Não, não, Prestes, foi não a foi? favor do Prestes, sim. Ele evocou a lei de Foi a favor proteção do aos Prestes. animais para que. Isso foi na ditadura militar ou foi no Estado Não, Novo? não, isso foi, foi durante o Estado Novo. Foi durante o Estado Foi um Novo, dos pronto. grandes momentos dele. Foi o que colocou ele na história. Porque como não se Pronto, tinha habeas corpus, ele não tinha direito a tanta dignidade, o Luiz Carlos Prestes. exatamente. Porque Pronto, ele eu já estava na tô... questão de. Estava na condição. Perdão, estou cortando você, né? Não falo demais. Não, não. É porque, tá vendo? Essa minha memória aí, eu já tava pensando que isso tinha sido na ditadura militar, mas não, Não, foi em outra não. ditadura, foi uma O ditadura que foi Prestes 20 estava anos antes. o Prestes na ditadura militar estava super de boa. Eu não estava nem aqui. Ele meteu o pé É, cedo. Mas, enfim, sim, ele evocou a lei de proteção dos animais porque, já que não tinha habeas corpus, não tinha o que fazer em relação ao cara que ele tinha sido preso então, por tentativa de golpe de Estado. Então, ele evocou a lei de dignidade dos animais para tentar proteger o cara. exatamente. Ele estava sendo Tem um livro, torturado na prisão e nem ele queria advogar. Ele entendeu ele de graça também, isso é importante. é, tem um livro do Sobral Pinto que se chama Por que Defendo os Comunistas? Ele mostra por como que um católico tradicionalista defendia o que supostamente são os maiores inimigos da igreja, que são os comunistas, sabe? Enfim, o... Mas vale a pena apertar um pouco mais essa questão de Sobral Pinto, porque a gente precisa falar. Esse é um programa que a gente pensou exatamente para falar dessas personalidades que ocuparam um espaço que nós deveríamos ocupar hoje, que estiveram na marca da defesa da da defesa da dignidade dignidade humana. humana e que hoje não é mais, infelizmente, a gente tem que reconhecer, não é mais o papel dos católicos. Deveria ser, Exato. porque E fomos nós assim, que trouxemos isso para cá, não foi nenhum movimento ateu, não foi nenhum movimento cristão. sim, não foi o PCB que trouxe isso, tá? Exatamente. Não foi, Foi a não, Igreja Católica Apostólica Romana. É exatamente. uma coisa que a gente tem, é uma coisa que a gente tem que ter noção, meus amigos, todo mundo que está ouvindo aqui. Existem movimentos de esquerda, principalmente os marxistas, até a galera pós-moderna, que você vê que roubaram da igreja a função de cuidar dos pobres. Olha, gente, Porque a igreja também, infelizmente, abriu um abriu mão pouco de mão, disso. exatamente, abriu mão desse espaço. Olha, a gente tem que saber que a igreja, ela também cuida dos pobres. A questão de repressão, a igreja vai ser contrária. Mas hoje parece que você defender isso é você entrar no balaio do PCB e todo mundo já pensar, pô, esse cara Do aí PSOL, do é, PT. O PT, já, enfim, depois a gente fala do PT. depois a gente pode falar de PT. Sim, sim. Enfim, então lembrem-se disso. O tema em especial é a questão da ditadura militar, mas eu trouxe aqui esse fato do Sobral Pinto que foi no Estado Novo. Então a gente vê que essa questão da igreja, de homens católicos, contra a repressão é algo que é inerente ao catolicismo, sabe? E então a gente não pode esquecer disso. Está inerente à nossa fé defender o Cristo no outro. Exatamente. E nisso a gente entra que, olha, ser contra a ditadura é uma atitude de teólogo da libertação. Olha, a gente sabe que existiram católicos e católicos durante essa ditadura. E que existiram teólogos e teólogos também da libertação. Exatamente. E houveram pessoas, por exemplo, o Gustavo Corsão, que é um grande escritor, sabe? Que também fez parte da Ordem do Centro Dom Vital. Tradicionalista completo, que ele foi a favor do golpe e permaneceu, Permaneceu nessa posição. Inclusive, e tomou permaneceu. atitudes contra o Conselho Vaticano II. Assim, ele fundou Foram, Permanência, ele hoje, eu fundou a vejo. editora Permanência. Exatamente. Pronto. O Gustavo Você que é Corsão, ouvinte de Niterói, é ele que fundou aquele mosteiro lá, que você sabe quais são, lá em Perdutiba, mas prossiga. exato. E olha,
Por que eu falo do Gustavo Corsão? Porque o Gustavo Corsão, assim como o Sobral Pinto, possui uma origem intelectual parecida. Mas, como eu disse, o Sobral Pinto ele foi contra a ditadura e o Corsão foi a favor. Então, existiram católicos e católicos nessa época. E existiram bispos e bispos, tá bom? Inclusive, por exemplo, a gente fala de Dom Helder, mas também houveram bispos que foram a favor. Claro, É, então teve Dom, como o próprio mesmo teve citei um, aqui, Dom se eu não Agnello me engano, Rossi, eu acho que foi Dom... esse, que era o de Mariana, que ele foi para Não, Aparecida não, não, não. comemorar. Esse foi o Dom Geraldo de Proença Sigourney, Esse que que foi se, para esquece, que Aparecida, se né? escreve Sigaud, que era Pronto, um arcebispo pronto. de Mariana. Mariana. Ele estava no Concílio Vaticano II do lado mais conservador possível, apesar de que Sim, ele não quis entrar no bonde de Dom Lefebvre e Castro Maier, Dom Castro Maia. Ele não quis tomar esse partido para ele. Ele exatamente. Aceitou de aceitou a boas. liturgia. De boas a gente não sabe, mas ele aceitou. O ponto é que ele Então, aceitou. Você então, teve Dom pronto. Agnello Eu quero Rossi, mostrar, quero assim, mostrar é que sim, Dom Helder tem Dom Paulo Evaristo Arnes, mas também teve esse aí que tem esse nome diferente, que ele, quando teve o golpe, ele foi para Aparecida agradecer por ter impedido o Brasil de ter se tornado um país comunista e permaneceu assim, sabe? O próprio Dom Paulo Evaristo Arnes, quando ele ainda era frei, ele não tinha sido nomeado bispo ainda, ele era um frei franciscano. Isso é importante falar. Os franciscanos até hoje são a sede geral, entre aspas, de franciscanos do Brasil é em Petrópolis. Petrópolis, sim. E ele saiu de Petrópolis, foi a Três Rios para abençoar as tropas que desciam de Juiz de Fora para o Rio. Eu já falei, né? Para abençoar, justamente para dar a benção para essas tropas para que tudo corresse bem. Então tá liberado, tá, Neni? Né, você pode ter sido a favor, inclusive até Dom Helder não foi exatamente contra o golpe, nem Dom Carlos Carmelo, porque talvez realmente o Brasil estava um pouco instável socialmente, talvez aquilo viesse a melhorar, mas não veio. E Exato. está livre de você mudar de posição. Ó, Você pode mudar, não, você pronto, não é hipócrita. eu vou falar minha, se eu estivesse na faixa dos meus 20 anos em 1964, eu, pelo contexto, pelas informações que eram bombardeadas, eu também iria cair no discurso que o João Goulart era comunista, então também seria a favor, sabe? Eu, eu também seria, mas depois, se tudo der certo, eu iria me virar contra. Então, a gente também tem que pensar que as pessoas naquela época teve um soft power, nem sei se eu posso falar que é soft power, velho, Explica que é mas soft power. mas, enfim, soft power é um conceito de relações internacionais que é Seja um país vender a sua cultura, a sua hegemonia através de cultura, tipo, a gente conhecer sobre Coreia do Sul por conta de K-pop, por exemplo. Exatamente. É um meio Mas, vender a sua cultura, exportar o que você é, tem, é um jeito de você influenciar outros países, além das pronto, armas. E é isso que os por Estados Unidos conta, faziam no Brasil, basicamente. exatamente, então, por conta da influência americana que tinha no Brasil, a gente tem que saber que, cara, a galera mais letrada que lia, conhecia Que essas era a galera questões, realmente que fazia diferença, que que fazia precisava política, ser que até hoje, convencido. exato, Isso que é um até ponto hoje, importante, das pessoas que até se hoje, convenciam, até hoje. até hoje é assim. Então, essas pessoas, elas sendo convencidas por esse discurso americano, eles iriam vender para as outras pessoas. Então, O que para o a pobre pessoa, pensava, não, o que o o pobre, pobre, pobre não é mesmo, assim, a grande massa brasileira pensava, não fazia tanta diferença. exatamente. É porque ele O estava a pobre parte da discussão. O pobre gostava do João Goulart porque o João Goulart era o sucessor do Vargas e o pobre gostava do Exatamente. Vargas. Mas ainda Mas que não, gostando ou não gostando, a gente não tem como saber, porque simplesmente isso era ignorado. era Tal qual ignorado. hoje já, tal qual hoje já não é super considerado, naquela época era menos ainda. Essas pessoas não participavam da sociedade. E aí que entra muito também a questão da igreja tomar o partido dessas pessoas, porque não tinha ninguém que tomasse. A Exato. partir É desse verdade, não grande existia problema dentro da ninguém. igreja, a partir desse vazio
de reivindicação que os bispos da Amazônia vão se posicionar primeiro contra a ditadura, porque eles vão ver a sofrência que é a vida dos camponeses ali, a miséria que eles vivem, o completo abandono em relação ao Estado. É a partir dele que outros bispos vão mudar de posição, é vendo essa realidade que Dom Helder fez tudo o que fez, é vendo essa realidade que Dom Paulo Evaristo Arnes também fez. Isso eu vou dedicar essa parte final do programa a falar de personalidades mais específicas, falar Sim. das pessoas que fizeram diferença realmente. O Dom Paulo Evaristo Arnes, ele foi sucessor de Dom Agnello Rossi, na Arquidiocese de São Paulo. Dom Agnello Rossi era conservador. Ele não era exatamente a favor da ditadura, mas ele também não era contra. Ele não tomava a voz dele contra isso, que, como a gente explicou antes, ele Dom Vicente Scherrer, que era CPI de Porto Alegre, não tinham muito interesse em falar sobre essas coisas. Tanto que as campanhas da fraternidade, que já existiam nessa época, são de 62, começaram em 62, elas se dedicavam mais a expor o problema do que a apresentar soluções para o problema, tal qual é hoje. Se você já leu algum documento da campanha da fraternidade, você vai ver isso. Então, quando Dom Paulo ele assume a Arquidiocese de São Paulo, a primeira coisa que ele faz é se desfazer do Palácio Apostólico, porque você tinha um Palácio Episcopal, tal qual você hoje tem no Rio, imagino que Recife talvez tenha alguma residência parecida. Se não tem, é porque Dom Helder vendeu ela. E São Paulo faz a mesma coisa em São Paulo, ele vende o terreno do Palácio Episcopal e transforma em moradia popular. Então ele já chega arrasando, assim, ele incentiva a abertura de sedes, ele cria a Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, que vai ser durante a vigência do AI-5, onde se proibiam habeas corpus, que era simplesmente o direito de você libertar alguém da prisão antes de um julgamento. É ele que vai atuar na defesa de pessoas que sejam atacadas pelos órgãos de repressão, que sejam presas por motivos políticos sem motivo nenhum, evidente, sem um ato de violência. É Dom Paulo que vai dar voz a movimentos sociais de São Paulo, ele vai apoiar trabalhadores que fazem greve, ele vai... Há muita coisa para se falar. A gente não tem um tema... Há muita coisa para se falar de Dom Paulo. Dom Paulo Evaristo Arnes. É ele que também escreve O Brasil Nunca Mais, que eu acho que é o principal livro sobre a ditadura do Sobre a Brasil. questão da tortura na ditadura. Exatamente, ele é o grande denunciador da tortura, ele fazia isso nas homilias e o status dele de cardeal de São Paulo dava essa liberdade que outros não teriam. É ele que organiza o primeiro movimento pós-AI-5, o primeiro protesto contra, que vai ser o velório do Vladimir Herzog. Inclusive, ele faz uma missa de sétimo dia para o Vladimir Herzog, Sim, que era um faz uma missa judeu. que era judeu junto e fez junto com, se não me engano, com um pastor presbiteriano, não foi? Sim, Que foi esqueci o na nome do catedral. Alguma Esqueci o coisa nome do assim. bendito, mas Gabriela sabe. Que ele, Com que ele certeza também Gabriela sabe. fez. Sim, ele fez parte da composição do Brasil Nunca Mais, né? Porque o Brasil Nunca Mais, antes de ser um livro, também foi um Sim, projeto para expor a tortura. exatamente. Era ele, esse pastor presbiteriano. Tá sendo som isso? Ele faz com esse pastor presbiteriano, que infelizmente não vamos conseguir trazer o nome dele, mas foi uma figura muito importante no campo religioso brasileiro também. E faz com o Henri Sobel, que era o rabino da Sinagoga Central de São Paulo. Ele faz o evento ecumênico e esse evento é o primeiro que... É o primeiro ato, acaba se transformando no primeiro ato contra a ditadura depois da repressão total. E acontece por intermédio dele, por influência da igreja. E ele vai ter esse papel até depois da ditadura, até 99, ele vai estar sempre marcado por essa questão, pela questão Sim, da posição política dele, depois da atuação teve, social. teve um comício na época das diretas já, que foi o comício da Candelária, né? Que Sim. foi no Rio de Janeiro, que Uhum. reuniu grandes nomes da política de lados que não eram necessariamente iguais ideologicamente. Uhum.
Por exemplo, nesse comício estava o Leonel Brizola, o mesmo Leonel Brizola, que eu falei no começo, da mesma forma que estava o Sobral Pinto, e estava o Fernando Henrique Cardoso, e estava o Lula, sabe? Eles estavam lá clamando pelo fim da ditadura militar, entendem? É, e o Sobral Pinto, ele já era um homem de idade, sabe? Acho que ele estava com cerca de 90 anos, sabe? Hum, Tava aquele barulheira comum de comício. E o Sobral Pinto, quando chegou a vez dele de falar, se eu não me engano, foi logo depois do Brizola, tanto que nas fotos que tem do Sobral Pinto, tem o Brizola do lado dele nesse comício, sabe? hum. O Sobral Pinto, ele chegou e gritou lá no microfone: Silêncio! Todo mundo se calou para ouvir o Sobral Pinto falar. Então, a gente vê Essas pessoas como, eram importantes na sua época, por mais que a gente acabe exatamente, esquecendo de todas elas. a gente esquece do Sobral Pinto. A gente A gente esquece do esquece, Sobral a gente Pinto. esquece da história do Brasil. O Exato. brasileiro é especialista em Então, esquecer. exato. E a gente é um grande nome, um homem católico que foi muito influente na cultura brasileira, na história brasileira, que a gente tem que trazer, a gente tem que nos espelhar nele, sabe? A gente não tem que ficar se espelhando em influencerzinho da internet. A gente tem que se influenciar nas pessoas que estavam andando no chão das suas paróquias e estavam ajudando pobres e necessitados e que foram contra a repressão, que alguns perderam a vida, alguns enlouqueceram, Uhum. como Padre Fretito, né? Um Então, torturado torturado na ditadura. que se Então, suicidou por consequências posteriores da, disso, dada sim. essa tortura de nunca ter superado aquela questão. Então, é algo que a gente tem que lembrar. A Igreja Católica no Brasil, ela tem um histórico contra a repressão institucionalizada. Exatamente. Nós temos E nomes, bispos, temos leigos e, enfim, a gente não pode esquecer desse detalhe da história da igreja, sabe? É bom a gente saber sobre a questão da igreja primitiva, é maravilhoso, sabe? Eu adoro. Mas a gente também tem que saber questões da nossa igreja, vocês querem a igreja pensar, brasileira. querem pensar na igreja antes do Concílio Vaticano II? A gente já falou um monte de coisa que aconteceram antes Exato. do Concílio. Exato. A Liga, Exatamente. Liga Eleitoral, Juventude Exatamente. Católica, tudo isso foi Todo, antes do Concílio exatamente. Vaticano II. Todos esses Foi tudo movimentos antes do também Concílio. foram, então, esses movimentos tiveram fim tanto por intermédio de bispos mais conservadores, quanto pela ditadura que proibiu esse tipo de organização civil. Então, se você Exato, não tem movimento estudantil mais católico, é por causa da ditadura. Se você não tem mais exato. sindicatos católicos, é por causa da ditadura. Se você não tem movimentos como sem terra, só católicos, é por causa da ditadura. Então, Então, vamos repensar sobre essa exatamente. questão. Mas, aproveita... Nossa, esse programa tá imenso já, provavelmente, né? Mas, enfim, para eu não que esse programa não feche sem que eu fale de pessoas importantes, eu vou separar 4 pessoas específicas para tratar antes que nosso tempo acabe, que isso não se estende muito, para que a gente possa encerrar e eu não posso deixar de falar dessas pessoas. Primeiro eu queria começar por Dom Valdir Cardoso. Dom Valdir Cardoso, ele era bispo de Volta Redonda. Volta Redonda, para quem mora aqui no Rio, talvez já conheça e saiba, é uma cidade onde residia a Companhia Siderúrgica Nacional, que era a maior siderúrgica do Brasil. Trabalhava com todo tipo de fundição de aço. Você já vê muito saco de cimento da CSN por aí. Era uma fábrica muito importante, uma cidade muito fabril, uma cidade muito operária. E na época da ditadura ela era considerada de segurança nacional. Então você tinha muita vigilância em cima disso. Por causa de denúncias de rebeliões de trabalhadores, muitas vezes isso chegava até Dom Valdir. Dom Val, uma vez que os trabalhadores fizeram um ato, fizeram uma peça assim numa festa da própria empresa, que uma peça que satirizava as condições de trabalho que eles viviam, que não eram boas. E com a passagem dos dias, todos esses trabalhadores foram sendo presos, todos que participaram da peça, na peça foram sendo presos, um a um.
Dom Valdir, ele se enfiou dentro do quartel de Volta Redonda e se considerou preso até que esses problemas fossem resolvidos. Isso causou muito problema na época. Mais uma vez, a casa dele foi invadida atrás de documentos, atrás de de fugitivos políticos, de foragidos, que se acreditava que eles escondiam essas pessoas. Algumas vezes ele fez essa questão de se considerar preso e algumas vezes ele foi preso de fato. Por exemplo, quando 4 soldados foram mortos dentro do quartel sem explicação nenhuma, as mães desses soldados, que eram de Volta Redonda, eram soldados de serviço militar obrigatório, jovens, e elas foram até ele para reclamar e ele levou isso até o Núncio, mas o Núncio não se importou. Então ele levou até a CNBB, que levou até o governo. E isso foi a pior coisa, porque se abriu um inquérito militar contra o Dom Valdir e ele não teve paz o resto da vida dele por causa dessa atitude. As duas próximas pessoas que é necessário falar, no caso eu vou falar delas juntas, porque a atuação delas foi muito marcada por estarem juntas, que era Dom Aloysio Lorscheider e Dom Ivo Lorscheider, com T, um é com D, o outro é com T, um é Der, o outro é Ter. Eles eram parentes, eles eram primos. E ambos foram eleitos juntos para presidente e secretário-geral da CNBB, na sucessão de Dom Agnello Rossi e Dom Vicente Scherer. Os dois eram do Sul. Inclusive, o Sul é muito marcado. Muita gente que está falando aqui é da região Sul, é do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é muito marcado por essa questão social. Não sei exatamente porquê, mas muita coisa brota de lá. Um era arcebispo de Santo Ângelo e o outro era o Dom José, no caso do Aloysio, era bispo de Santo Ângelo. Depois ele foi transferido para Fortaleza, onde vai acontecer um episódio muito marcante da vida dele também. E Dom José Ivo Lorscheider, ele era bispo de Novo Hamburgo, que também é no Rio Grande do Sul. A atuação dele vai ser muito marcante, porque vai ser o momento em que a ditadura vai se radicalizar mais e também a posição da igreja contra isso vai ser muito mais forte. Porque em 70, já na gestão de Dom Aloysio enquanto presidente, que Dom Aloysio não era um bispo progressista, também como Dom José Ivo também não era um bispo progressista. Dadas as questões da manifestação sobre tortura, especialmente sobre membros da igreja, porque na gestão deles já se tinha uma voz muito mais forte contra isso, porque já acontecia de uma forma muito mais recorrente, e a CNBB já tinha abandonado essa neutralidade, entre aspas. O exército invadiu a sede da CNBB no Rio de Janeiro e manteve o Dom Aloysio preso por 4 anos. Incomunicável. Quando isso aconteceu, foi um alvoroço, porque foram os 5 bispos, os 5 cardeais do Brasil na época, que era Dom Avelar Brandão Vilela de Salvador, Dom Jaime de Barros Câmara, que era daqui do Rio, esse que era conservador, Dom Vicente Scherer, Dom Agnello Rossi, todos esses totalmente conservadores, com exceção de Dom Avelar ali. Os 4 foram até o presidente Médici, em Brasília, para pedir a libertação imediata dele, porque não fazia sentido, aquilo era um absurdo. E a Rádio Vaticano noticiou isso internacionalmente, no mesmo dia. Colocou tanto no jornal quanto na Rádio Vaticano Internacional. E o Papa se manifestou contra essa questão. Então foi um baque muito grande na reputação internacional do Brasil naquela época. E esse foi o ponto de virada de chave em que a CNBB passou a ser muito mais crítica à ditadura do que estava vindo a ser até então. Que aí você vai ter atitudes muito mais fortes tanto por Dom Paulo Evaristo Arnes, que vai assumir como arcebispo de São Paulo naquele mesmo tempo. As viagens internacionais de Dom Helder vão se intensificar muito mais. Até bispos conservadores, na época, como Dom Eugênio Salles, vão se posicionar contra. Dom Eugênio Salles, ele era conservador, mas ele escondeu militantes de esquerda dentro do Palácio Episcopal no Rio, muitas vezes, e ele, antes de morrer, ele dizia, não se arrependia disso em nenhum momento, ele fez o que achou que era certo, mesmo que não concordasse com aquelas pessoas. E uma página... Antes de eu entrar no último, tem que falar
Só fazer um breve comentário. Quando o Dom Aloysio ele era arcebispo de Fortaleza, ele se voluntariou para negociar uma rebelião de prisioneiros que estava acontecendo. Negociar para que a rebelião parasse. E ele entrou sozinho, ele quis entrar sozinho na prisão para negociar, e ele foi feito refém por um prisioneiro. Inclusive tem essas fotos no Google dele, do prisioneiro dando um mata-leão nele, ele ficou naquela posição, sei lá, não lembro agora se foram horas ou se passou até de um dia. Mas a todo momento ele se preocupava, ele pedia aos policiais que não matassem aquele prisioneiro que estava ali com ele, não fizessem nada disso, que tudo corresse em paz, porque tudo ia terminar bem. De fato, tudo terminou bem. Então você vê como é que é o coração do homem que se importava. E se importou com o povo até o fim da sua vida. Depois ele passou por Fortaleza. Tanto que ele foi feito cardeal em Fortaleza, só pelos seus atos pastorais, porque não é uma sede cardinalícia. Depois, ele, no final da vida, ele foi arcebispo de Aparecida também, ele está enterrado lá. E são duas figuras que também não têm biografias, não têm a sua vida divulgada. Dom José Ivo Lorschait também era muito importante. E ele era uma voz muito forte, principalmente na reivindicação frente à presidência da República, porque como secretário-geral ele tinha essa autoridade, era ele que se encontrava com o governo. E muitas vezes ele tinha que baixar a cabeça porque os bispos queriam que ele fosse menos radical nessas reivindicações. Entre tantos nomes aqui que a gente acabou citando, como o Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Aloysio Lorscheider, se não me engano, Dom Frei Ivo Lorscheider também, eles eram franciscanos, os franciscanos estão muito marcados nessa luta. Tanto franciscanos quanto dominicanos, jesuítas. Não só acabaram que são ordens muito influenciadas pela Télio, mas eles sempre estiveram muito à frente dessa, dessa manifestação pela dignidade humana. E para encerrar o programa, eu queria citar a vida de Dom Adriano Hipólito, Dom Frei Adriano Hipólito, também franciscano. Ele era de Aracaju, mas como religioso, ele se move pelo Brasil, assim, ele acabou vindo parar na, na Diocese de Nova Iguaçu. Ele foi bispo auxiliar de Salvador, mas acabou sendo remanejado para cá. Se eu não me engano, logo na primeira. Ele é dos primeiros bispos de Nova Iguaçu, aqui na Baixada Fluminense. E a Baixada Fluminense, para quem não a conhece, é uma terra de ninguém. Hoje não que hoje não seja tanto assim, mas principalmente durante a ditadura, que foi o tempo em que ela se desenvolveu, cresceu, recebeu muitos imigrantes. Era um lugar onde não existia estrutura nenhuma e mandava quem podia e obedecia quem tinha juízo. Dom Adriano Hipólito, quando ele chega em Nova Iguaçu, no caso a diocese dele, era responsável por quase toda a Baixada Fluminense, assim, outras cidades como Mesquita, Nilópolis, Seropédica, Belfor Roxo. Ele encontra um lugar onde a criminalidade reinava, e no caso eram muitas vezes políticos, como Severino Cavalcante, o famoso Homem da Capa Preta, que colonizavam aqueles lugares e pressionavam as pessoas a voltarem neles, e se não obedecesse era violência, morte, além da pobreza, a precariedade que era aquele lugar. E ele foi talvez o principal nome que lutou pela dignidade daquelas pessoas, mas ele pagou muito caro por isso. Em 76, Dom Adriano era sequestrado por um esquadrão da morte, que eram milícias, muitas vezes que atuavam com a bênção da ditadura para eliminar opositores menores. Ele foi sequestrado, foi espancado e foi largado na beira de um mato. Só foi achado uns 2 dias depois. E a vida inteira ele sofreu com disparos de fuzil na direção de sua casa, tiroteios para assustar, pichações, falando para ele tomar cuidado. Ele foi uma pessoa que sofreu violentamente com a atuação da ditadura no Brasil. E ele tem uma história muito esquecida, por mais que a Diocese de Nova Iguaçu lembre muito bem dele.
Ele é um bispo que ficou 30 anos à frente daquela diocese e sofreu bastante. E foi um grande promotor da dignidade das pessoas que moram por ali. Ele foi sequestrado em mais de uma ocasião também. Não foi a primeira vez. O carro dele foi explodido na frente da sede da CNBB, no Rio, na época. Então, ele era. São dessas pessoas menores cuja história não é lembrada e que às vezes precisamos fazer um esforço para que a memória dela viva. E a gente está deixando aqui de falar de muita gente. Muitas pessoas que poderia falar sobre Dom Fernando Gomes, Dom José Maria Pires, que foi um dos Padre primeiros bispos. Ávila, Oi? pode falar também sobre Padre Ávila, né? Qual? Fundador Fernando do, Bastos de Ávila. Sei, né? sim, que fundador do Setor de Sociologia da PUC Rio de Janeiro, que escreveu grande Exatamente. parte dos documentos da CNBB durante esse período. Enfim, Uhum. A gente poderia falar de leigos como Tarcísio Padilha, como Cândido Mendes, poderíamos falar de outros bispos como Dom Fernando Gomes, Dom José Maria Pires, que foi um dos primeiros bispos negros do Brasil. E isso, ele teve um papel muito importante também, né, na questão da luta antirracista, principalmente dentro da igreja. Ele era arcebispo da Paraíba. No caso, literalmente, porque no caso de João Pessoa, só que a arquidiocese se chama Arquidiocese da Paraíba. Dom Cândido Padan, que foi bispo de Lorena depois, e foi um homem que lutou muito pela educação brasileira. E esteve envolvido com a criação da Canção Nova. Ou seja, você veja como as coisas se entrelaçam na nossa história, mas enfim, esse programa já está imenso. E acho que a gente acho que é bom já concluir, mas muitas pessoas, muitos católicos lutaram pela dignidade humana, muitos católicos seriam chamados de comunistas hoje pela maioria das pessoas que hoje são tratadas como referência. E elas são colocadas no esquecimento por essas pessoas justamente por quem elas eram, e elas não merecem isso. E a gente também não merece não ouvir essas pessoas, não saber quem são essas pessoas. então, gente, quero agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Quero agradecer ao Matheus. Gravamos esse episódio. Eu acredito que se você escutou até aqui, você deve ter aprendido alguma coisa. Então, eu peço que você compartilhe com seus amigos, tal, porque o podcast nos agregadores não tem como a gente fazer divulgação, não existe essas coisas. Então, Exatamente, a gente já faz o o que a gente podcast, pode o podcast ele cresce, as pessoas vão conhecer a partir da através divulgação dos ouvintes. de propaganda boca a boca. Então, se você gostou desse episódio, gostou de outro, compartilhe, tá bem? Porque da mesma forma que você aprendeu algo, outra pessoa também pode aprender. Então é isso, vejo vocês na próxima semana. Eu quero reforçar esse clamor aqui porque nós não ganhamos dinheiro algum com isso, estamos longe de conseguir ganhar alguma coisa, algum retribuimento pelo podcast. Nós fazemos isso pela evangelização e pelos valores que nós temos, pela missão que nós já repetimos inúmeras vezes aqui, que é de fazer com que outras pessoas que pensem como nós não se sintam solitárias e que ajudemos outras pessoas a encontrar um caminho dentro da fé. Então peço encarecidamente que vocês nos ajudem com isso, porque nós já fomos atacados, o perfil, nosso alcance já foi limitado inúmeras vezes. Nós já tivemos alcances maiores com outros programas do que estamos tendo agora. Então eu peço muito a vocês que nos ajudem. Que possamos, que se for da vontade de Deus, que possamos continuar crescendo e crescendo e crescendo. Com esse programa aí levando a mensagem de Cristo, que é a mensagem de fé, a mensagem de libertação, a mensagem de esperança a muitos outros, a todos que a qual providência quer que escutem. E não se esqueçam das pessoas que nos precederam e não se deixem enganar, não se deixem se iludir. É isso. Muito obrigado.
Sobral Pinto, que foi o grande advogado da luta pela redemocratização, e o Sobral silenciou a multidão aqui quando falou: peço silêncio, e diz: vou ler para vocês um artigo da Constituição: todo o poder emana do povo. Leu isso aqui, aí foi ovacionado. O preceito do artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Todo o poder emana do povo e em seu nome deve de ser exercido.